O MEI, para começar, do que você precisa? Você já sabe? Vou te dizer. Capital. O que é o capital? É aquilo mínimo que você precisa para poder começar aí a sua atividade, certo? O que é o capital? O capital é que se você decidiu ser uma costureira, fazer pequenos reparos, você precisa de um pequeno investimento. Você vai comprar uma máquina de costura, você vai comprar talvez uma mesa de corte, alguns utensílios. Tudo isso ele é visto como capital, certo? É aquilo que você precisa para poder iniciar a sua atividade. Você vai precisar também do capital de giro. O que é o capital de giro? O capital de giro é aquele valor que você vai ter que ter disponível dentro da sua empresa para que ele possa custear o seu trabalho, os seus gastos, seu custo durante o tempo em que você ainda não receber aquilo que você se propor a vender, seja ele um produto, seja ele um serviço, certo? Então, o capital de giro ele vai servir para cobrir essas lacunas. Outra coisa que você, que é um MEI ou que vai começar aí a sua atividade, precisa ter é a sua conta bancária. PJ, muito importante, não misture as estações. Isso é muito comum de acontecer. As pessoas elas têm a sua pequena empresa, começam o seu pequeno negócio e misturam as suas finanças, as finanças pessoais das finanças da sua empresa. Não importa se a sua pequena empresa ela é na sua casa. Isso não faz com que as coisas se misturem. Você tem uma empresa, sim, e você tem lá a sua vida pessoal, com a sua família, as finanças da família, perfeito? Isso tem que ficar claro. Por quê? Imagina só a bagunça que dá. Você é um pequeno empresário ali, você tem a sua micro e pequena empresa e você vende um produto X, Y, ou presta um serviço e você recebe por esse serviço. Aí você precisa passar na padaria. Você bota a mão no bolso, pega aquele dinheiro do seu recebimento, lá do seu serviço ou do seu produto e vai lá e compra pão. Não pode, isso não pode acontecer. Esse dinheiro ele tem que vir para a empresa, ele tem que entrar no caixa da sua empresa, ser depositado na conta bancária da sua empresa para que ele custeie toda a sua empresa com as suas despesas, com o seu custo fixo ou variável. Isso é muito importante que você entenda e que você leve para a sua vida de empresário. Se você está começando, você tem que começar direito. Se você ainda é um MEI, você ainda é um pequeno, você já é um micro empresário, tente se organizar desta forma para que o seu negócio ele lhe pague. Você tire ali faça a sua retirada ou tenha o seu prolabore, certo? Outra coisa, e essa é muito importante, você tá ali no seu pequeno negócio, você quer iniciar, a parte de planejamento, ela é essencial para que você consiga chegar no resultado que você precisa. E isso às vezes tende a demorar um pouco. Nada cai do céu, as coisas não mudam de um dia para o outro, mas você precisa saber aonde você quer chegar. Porque senão qualquer caminho serve e você vai gastar energia, vai gastar dinheiro, vai investir em coisas que talvez não deem certo dentro daquilo que você está fazendo. Então, você tem que montar aí o seu planejamento e ter o caminho estabelecido corretamente para que você alcance lá a sua meta. E a sua meta nada mais vai gerar do que aquele resultado que você espera. Vamos aí citar um exemplo. Eu tenho um pequeno negócio que eu presto serviços de conserto de portão eletrônico, digamos assim,
certo? Perfeito. Ou eu vou iniciar um negócio para consertar portão eletrônico. Então, toda essa parte de planejamento, de você ver quantas pessoas, mais ou menos, no seu bairro tem portão eletrônico, e quanto que é vendido de portão eletrônico na sua região, fazer realmente uma pesquisa de mercado para saber como é a questão de manutenção para o portão eletrônico. Ah, você tem conhecimento? Tem, mas precisa de mais alguma coisa, se qualifique, certo? Para que você saiba exatamente do tudo que você vai precisar para prestar aquele serviço, certo? E de que forma que você vai chegar lá nesse público. E ter uma meta bem definida. A minha meta é fazer 10 manutenções no mês. E eu vou cobrar pela minha mão de obra uma tabela base de X, salvo se acontecer isso, 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 isso e isso. Por quê? Porque se você vai prestar um serviço, você tem que entender bem daquele serviço e existem alguns problemas que eles são básicos. Pode acontecer com qualquer um, certo? E isso é praxe. Quem nunca ficou sem a água na sua casa? Às vezes acontece aí a empresa que fornece a água, acontece alguma coisa, estoura uma adutora e não chega água na sua casa. Da mesma forma, a energia, não é verdade? Então, o que eu estou citando são coisas corriqueiras. Da mesma forma, acontece dentro do serviço que a gente vai prestar ou dentro do produto que a gente vai vender. Digamos que você tem aí uma pequena floricultura e você tem flores para vender. O que pode acontecer com a flor? Se ela não for bem cuidada, aí dependendo da flor, ela vai murchar, ela vai morrer. Então, cada flor tem um jeito específico de ser cuidado. Umas precisam mais de água, outras precisam menos de água. E isso, a partir do momento que você vendeu a flor, aí depois o seu cliente pode dizer assim, mas a minha flor está morrendo. Então você já sabe que é um problema corriqueiro. Às vezes a pessoa regou demais ou regou de menos. E isso é um problema que você já tem conhecimento e antes até da venda você já pode falar para essa pessoa que ela precisa regar a planta 1, 2 vezes, enfim. Vai dar informação para ela. E caso ela venha reclamar depois, ainda assim você vai buscar essa informação para poder atender bem o seu cliente e fazer jus àquele preço que você comprou pela flor. Voltando lá na questão do portão eletrônico, a gente chega na tabela. A sua tabela ela vai ser X. Por quê? Porque você sabe de alguns problemas que são corriqueiros e que podem ser gerados por um portão eletrônico, então basicamente você já vai conseguir construir um valor em cima desses, salvo alguma coisa especial que você ainda não tenha visto ou somado. Você pode ter aqui um problema X mais um Y, soma os dois e você já vai ter um valor total aí do seu serviço, certo? Então, aí você tem a sua meta bem estabelecida, digamos, eu vou correr atrás aí de 10 serviços, ou no caso da flor, da venda de tantas flores, e você vai trabalhar para que isso aconteça. Por quê? Porque isso gera o que? O seu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto aonde a sua empresa ela vai estar ali, ó, no 0 a 0. É onde você nem ganha, mas também você não perde. Então você sabe que vai ter que fazer mais de 10 vendas ou mais de 10 serviços num valor X, certo? Para que você consiga custear ali a sua empresa e ela tenha alguma lucratividade. Este custear a empresa inclui você enquanto empregado da sua empresa, empregado entre aspas, ou seja, a empresa vai ter que te pagar porque você está trabalhando nela, certo? Então, não às vezes as pessoas elas têm uma visão diferente do que deve acontecer.
ela acha que ela só consegue tirar da empresa aquilo que for lucro. O lucro, ele é distribuído. O lucro, ele não é para pagar o seu empreendedor. O lucro, ele é para ser retirado pelo seu empreendedor ou aplicado no investimento. Então, são decisões que você vai tomar depois que a empresa gerou esse lucro, certo? E não no momento em que ela está gerando. Você pode acumular esse lucro e depois assim, o que eu vou fazer com isso? Eu vou retirar? Eu vou investir no crescimento da empresa? Então, tudo isso tem que ser pensado. Isso é planejamento. E metas bem definidas vão alcançar, sim, os resultados que você precisa. Tudo é um trabalho. Você vai precisar se dedicar, você vai precisar estudar, vai precisar correr atrás e não é diferente com ninguém. Só que hoje você tem um aliado, você tem a internet, você tem as redes sociais. Isso é muito, muito, muito forte. E se você conseguir utilizar toda essa rede ao seu favor, o seu negócio tende somente a crescer.